certo ângulo aí, tá filmando. Aqui é interessante porque o pessoal grava toda a palestra que a gente faz, né? Aí tem uns amigos que me encontram por aí, eu fui ver lá no YouTube e achei você fazendo palestra. Eu falei, nossa, tá vendo como é que o YouTube tá ficando aí? Porque alguém fica famoso, né? Isso aumenta a responsabilidade, né? Porque a gente está falando, quando é um grupo, para uma pessoa já é uma responsabilidade. Quando é um grupo maior é mais. Agora, quando tem um monte de gente vendo, então que fique claro, né? A visão que a gente tem, tá? Eu não sou a doutrina, eu estou falando pela doutrina, estou falando de acordo com aquilo que a gente entende. Porque quando essa pessoa comentou comigo, eu vi você fazendo palestra, aí eu me senti aqueles palestrantes, sabe? E é muito complicado isso, porque as pessoas ficam numa expectativa muito grande. E uma coisa que a gente aprende na doutrina, o conhecimento é que nos liberta. Não é assistir palestra que nos liberta. Porque assiste palestra, assiste aula, assiste exposição, você aprende, claro. É um jeito de aprender. Mas é o conhecimento que eu vou adquirindo com as minhas leituras, com as minhas experiências, com as minhas reflexões, que fazem as minhas mudanças. E quando a gente escuta alguma palestra, alguma fala, alguma aula, e essa aula mexe com a gente, muito legal. Porque a gente vai refletir sobre aquilo e que aquilo mude as nossas maneiras de ver o mundo. Porque é para isso que serve a doutrina. Né? O Espiritismo, o que é o Espiritismo? Não é uma ciência e uma filosofia com uma aplicação moral, como diz Kardec. Ele não fala literalmente desse jeito, mas ele coloca assim no início da codificação. É uma ciência, porque tem uma metodologia própria, é uma filosofia, porque reflete sobre verdades, sobre coisas profundas, com uma aplicação moral. Se a gente não aplicar isso no dia a dia, e aquilo que você me fala, eu vou trabalhar com aquilo, vou beneficiar aquela informação na minha mente, no meu sentimento, e vou mudar em alguma coisa que eu achar que tem que mudar. E naquilo que eu não achar que tem que mudar, não vou mudar também, porque a gente não muda tudo, né? Até porque tem coisa que a gente não tem que mudar, né? A gente, as pessoas têm que mudar. Não. Às vezes, a gente tem coisa que já está fazendo direitinho. Nós não somos a primeira encarnação da alma humana. Isso já passou. Então, já vem com uma bagagem. Tá certo que a nossa bagagem está mais como uma maleta, né? Não é aquelas malas gigantes que não são despachadas no avião, que tem que pagar uma taxa extra. Tem uns que estão embarcando com uma taxa enorme, né? Tipo Chico Xavier, Divaldo, eles pagam uma taxa porque a mala deles é muito grande, é uma bagagem muito grande. A nossa é um pouquinho menor, às vezes é uma bolsinha, uma carteirinha, um porta-níqueis, outros levam uma bolsa maior, mas nós temos uma bagagem, nós já aprendemos algumas coisas. O que é legal é que a gente comece a aumentar essa nossa bagagem. Se eu estou levando uma bagagem pequenininha, que eu possa aumentar, então vamos providenciar uma mala maior para poder colocar mais coisa. E falando em providenciar e aumentar a nossa bagagem, o capítulo é o 27 de hoje, Pedi e obtereis. O capítulo 28, que é a sequência, é uma coletânea de preces, tem muita relação com ele, porque é uma exemplificação de vários tipos e várias modalidades e várias situações em que a gente pode se inspirar para poder fazer as nossas preces. Não para copiá-las, mas para a gente se inspirar, ter ideias. O capítulo 27 é um capítulo mais teórico, sobre o conceito de prece, sobre a ideia da prece, pedi e obtereis. E é interessante, quem quiser aprofundar o assunto, procurar no Livro dos Espíritos, na lei de adoração, que fala sobre isso. É uma das leis morais, é uma das leis divinas, que é uma lei natural, que nós já nascemos com essa questão inata em nós de adorarmos Deus, de alguma forma, e a prece é uma comunicação. E a ideia inicial, para a gente começar a falar sobre esse assunto, quando a gente fala o próprio título, né, Pedi e obtereis, a gente às vezes, e é uma conclusão que a gente acaba tendo na leitura desse capítulo todo, né, na análise dele. Tudo que a gente pede, a gente vai obter. Então, quando essa frase é colocada, Pedi e obtereis, Jesus falou isso. Tem muito sentido, e é muito positiva essa frase. Não é assim, pedir de vez em quando você vai obter. Pedir de vez em quando vai conseguir. Não, é pedir e obtereis. É categórico. Então tudo que eu pedir eu vou conseguir? Não é bem assim. É assim, mas tem que entender um pouco melhor. Tudo que eu pedir eu vou conseguir? Sim. Se você pedir com muita fé, com muita convicção, você vai conseguir. Sem dúvida nenhuma.
Ah, não tem nem mais nem menos. Você pede, você vai conseguir. Só que nem sempre a gente consegue aquilo exatamente que a gente pediu. Porque nós somos meio infantis, adolescentes, imaturos no aspecto espiritual. Então muitas vezes nós pedimos coisas que aquilo, se vier para nós, não vai ser muito bom. O Pai sabe bem isso. Então as leis naturais vão se colocando, as coisas vão acontecendo na nossa vida, que vão surgindo situações para nós, que a gente vai aprendendo, vai evoluindo. Então você, por exemplo, um problema de saúde, estou com uma doença muito grave, ou alguém muito querido com uma doença grave, eu peço com muita fé, de verdade, e a pessoa não se cura, piora, ou a gente piora, ou vem a desencarnar. Na nossa visão pequena de uma encarnação, parece que foi um problema. Não foi. Eu pedi a cura. Mas a cura no sentido espiritual, o tempo de Deus é diferente do tempo da gente. É uma coisa de encarnações. Então eu peço a cura de uma doença, mas essa doença, se essa doença está sendo uma oportunidade de eu trabalhar com o meu altruísmo, para mim, se for uma doença comigo, trabalhar minha vaidade, o meu egoísmo, o meu orgulho, então a minha doença física é a casca só. A coisa é muito mais profunda. Então aquela doença vai ser importante para mim enquanto espírito. Então eu não vou ter a cura daquela doença, eu vou ter forças para enfrentar melhor aquela doença e lidar com os problemas que vêm junto com ela, do orgulho, do egoísmo e da vaidade. Se é de uma outra pessoa que eu estou muito ligado, que eu gosto muito, eu estou sofrendo com ela e por ela, a mesma coisa. Então, não necessariamente aquilo que eu peço eu vou conseguir. Eu vou ser atendido sem dúvida nenhuma. Só que não exatamente o que eu pedi. Se a gente, enquanto adulto, não dá o que uma criança pede, se uma criança pede, tem esse exemplo no Evangelho, o próprio Cristo comenta isso. Se um filho, uma criança pede uma pedra, uma comida, você não vai dar uma pedra. Você não vai dar uma arma, você não vai dar uma coisa que é perigoso para uma criança. Você dá aquilo que é razoável. Se nós adultos fazemos isso em relação às crianças, por que Deus, que é o nosso Pai, que sabe tudo, que é completamente perfeito, vai fazer coisas, vai nos beneficiar com coisas que não vão ser boas para nós enquanto espíritos, não nessa vidinha só, não só nessa encarnação. Então a gente pede a vida inteira para ganhar na loteria, ganhar algum tipo de sorteio para ficar muito rico, né? Porque eu ficando muito rico, eu vou ajudar muita gente. Por isso que eu não ajudo, porque eu não fiquei rico. Então eu não tenho um monte de dinheiro, eu tenho um pouco de dinheiro. Aí Jesus explica lá no óbolo da viúva. Não tem aquela passagem, que é aquela... Não é o bolo da viúva, né? O óbolo, né? Não, o bolo da viúva. Ela não deu um bolinho, foi o óbolo, foi o presentinho. Ela foi lá e pôs uma moedinha, todo mundo põe um monte. Vocês se lembram dessa história? Jesus estava com os discípulos lá na frente do templo, o pessoal está colocando um dinheiro grande de doação. Quem tinha muito, punha muito. Aí chega uma senhora, provavelmente pobre, uma viúva pobre, que pegou e colocou uma moedinha. E Jesus falou, ela deu muito mais que todos os outros, porque ela deu do pouco que ela tinha, daquilo que faltava. Então eu não preciso ter muito dinheiro para ajudar o próximo. Eu não preciso ter muito tempo para fazer algum tipo de trabalho em favor do próximo. Eu posso fazer o trabalho em favor do próximo no dia a dia, no meu trabalho. Sendo uma pessoa honesta, não falando mal dos outros, não reclamando o tempo inteiro do serviço. Porque às vezes a pessoa, eu trabalho muito e não tenho tempo de fazer trabalho voluntário. Tudo bem, você faz só o seu trabalho profissional, faça bem feito, seja honesto, seja correto, né? Não fica boicotando os outros, esperando que o outro caia para você ocupar o lugar dele. Vamos ser cristãos em qualquer situação, no trabalho, na nossa casa, no dia a dia com os nossos familiares. Então a gente tem milhões de oportunidades e situações que a gente pode colaborar. Então quando a gente fala pedir obtereis, a gente vai conseguir, sim, mas aquele ente querido muito chato, ele não vai parar de ser chato. Aquela pessoa desagradável que grudou na sua casa e não sai, pode ser que ela vai continuar por mais um tempo. E você vai ter forças para enfrentar aquela pessoa, porque ela, quando a gente tem alguém que mexe muito com a gente, se a gente tem alguém que não gosta, eu olho para ela, não gosto, a gente conversa, quanto mais eu converso, mais eu brigo com ela, aí como ela me irrita. Por que ela me irrita? Porque ela faz um espelho, né? É o efeito espelho. Então eu vejo nela as coisas que eu não gosto em mim, por isso que ela me irrita muito. Porque quando você está muito bem resolvido com alguma questão e aquela pessoa bate de frente com você em outros aspectos, para você não tem problema nenhum. O que incomoda é aquela pessoa que bate de frente com a gente naquilo que a gente não tem muito claro.
É o efeito espelho. Então eu vou me incomodar com aqueles que mexem comigo, porque a pessoa que faz o que não mexe comigo não vai ter problema nenhum. Eu posso até gostar, tanto é que a gente não tem gente que a gente gosta e dá super bem, são pessoas que pensam tão diferentes da gente, e você ama aquela pessoa, adora estar com ela, convive bem, e outras que são até que parecidas a gente não gosta. Então o pedir e obtereis não é tirar as pessoas que não são agradáveis à nossa frente, tirar todas as nossas doenças, encher o nosso dinheiro, a nossa conta bancária de dinheiro, não é isso. Mas, então a gente pede e não vai obter. Não, claro que vai. Porque se eu peço condições de enfrentar uma situação materialmente falando difícil, por exemplo, eu quero muito alguém, afetivamente, eu rezo bastante, vou atrás daquelas pessoas que têm aqueles plaquinhas que distribuem papel, vai atrás, que eu vi um dia desse uma que eu achei muito legal, a pessoa traz de volta o ente querido melhor do que era antes. Tem um monte de faixa aqui na região, eu não vou falar o nome, que senão vai ter gente que na dúvida, aí Francisco, eu não estou interessado, mas me dá um telefone, né? Só vou ligar para uma pesquisa científica, antropológica, né? Eu não vou dar o endereço para ninguém, porque eu não vou despertar a tentação. Mas a pessoa diz isso na faixa, está público, está na rua, aqui na região você já deve ter visto. Traz o amor de volta melhor do que era antes. Quer dizer, eu rezei e ela vai trazer. Que bom! E melhor do que era antes. Quer dizer, é uma coisa completamente fora de propósito, naquilo que a gente acredita. Para outras pessoas podem ter muito propósito. Como é que você vai orar a Deus para você ter amarrado com você alguém que não quer mais estar com você? E aí Deus vai ajudar você. Porque você, mimadinho, eu quero porque eu quero porque eu quero. Eu quero ficar com a fulana, com o Beltrano. Não, mas ele não quer mais você. Sabe, a pessoa quer viajar, quer voar, quer sair. O motivo não me interessa, não vamos analisar isso aqui. Eu não estou fazendo consulta sentimental. Estamos analisando o fato em si. A gente às vezes pede coisas que não têm sentido. E a gente pede com fervor, porque a gente infantilmente pede. De maneira imatura pede. Então Deus não vai nos dar aquilo. Ele vai nos dar outras coisas que vão nos abrir a mente para a gente substituir. Né? E aí ele vai falar sobre a questão da prece. Ele coloca uma coisa legal. Para você, condições da prece. Para eu fazer a prece, eu tenho que perdoar primeiro. Por que isso? Porque Deus espera, Deus tem essa coisa de cobrança? Não é assim. A gente entende isso no seguinte sentido. Se eu vou pedir a Deus que me ampare, eu vou ter que estar com o meu coração limpo. Então seria legal que eu perdoasse as pessoas com as quais eu tenho algum tipo de problema e dificuldade. Limpar o meu coração, tirar minhas mágoas. Porque se eu estou magoado, ou estou triste, ou estou numa expectativa em relação a alguém muito forte, se a pessoa fez algo que eu não gostei, eu não consegui perdoar, eu não estou em paz comigo. Se eu não estou em paz, eu não estou numa faixa de sintonia de vibração agradável para poder sentir e perceber o amparo divino. Não é que Deus está vendo, você não perdoou, eu não vou te ajudar. Não, é isso. Deus ajuda todo mundo indistintamente, de uma forma ou de outra, de um jeito ou de outro, Ele nos ajuda. Os espíritos amigos, as leis da natureza, as leis divinas conspiram a nosso favor, para nos ajudar, para a gente estar bem. Só que eu preciso fazer a minha parte, para eu estar bem também. Então isso é uma das condições da prece. Depois ele fala sobre a eficácia da prece. Que a eficácia da prece é muito grande quando eu peço por mim ou peço pelos outros. Do mesmo jeito que a gente falou antes. Não no sentido de conseguir aquilo. Então você pode pedir por uma pessoa, que a pessoa vai receber aquilo que você pediu, que você pediu por ela, sim, de uma forma ou de outra. Por isso, quando a gente faz a prece em conjunto, ela fica muito mais fortalecida. Mas se nós vamos pedir todos juntos por ela, porque ela está passando por uma fase difícil, e nós vamos fazer uma prece em conjunto pedindo por ela, ela vai receber, sim, energia, força, carinho, amparo, sustentação, firmeza para enfrentar as dificuldades. E, eventualmente, até vem o problema, sai, desaparece. Agora, o critério para entender quando que a pessoa tira aquele problema da frente, quando ela só vai ter forças para enfrentar o problema, aí é uma coisa que não cabe a nós. Quem entende melhor isso seria a espiritualidade superior, para poder avaliar quando aquela lição eu já aprendi, então eu não preciso mais ter que passar por aquela dificuldade.
Então muitas vezes você pede e o problema em si ele acaba. Porque você já aprendeu tudo que tinha que aprender com ele. Porque a gente tem dificuldades com o objetivo de aprender. Nós encarnamos e reencarnamos e vivemos para aprender. A gente vive para ser feliz. Para aprender coisas novas e transformar nossa vida numa coisa mais tranquila. E isso não é uma coisa tosca e simples, né? Ai, a gente tem que ser feliz. Ai, que bobeira. Ai, é assim tão simples. A gente percebe nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Às vezes nós vemos problemas tão grandes para resolver e a gente percebe que tem coisas pequenas à nossa volta que podem facilitar e a gente não percebe isso. Por exemplo, que nem agora, né? Agora é o frio. Tem cada época a gente reclama de alguma coisa. Então, é o frio. Tudo bem, é o frio. De tanta gente falar, vai esquentar? Não. Então, se está frio, o que tem de gostoso no frio? Andando na rua, você está morrendo de frio, arranja um solzinho, vai atrás do solzinho. Não é a felicidade perfeita? Você não está em estado de graça? Gente, eu estou no sol, está esquentando, que gostoso. Então, quando você está vivendo o frio, curta o que você tem de solzinho. Quando você está naquele calorzão, curta a sombrinha que você encontra. Quando está chovendo, curta o abrigo que você encontrou. Quando está muito seco, curta a chuva que caiu. Porque a gente vive num ambiente, tem um monte de coisa. E a gente está sempre rezando, né? Ai, meu Deus do céu, eu quero que o frio diminua. Aí no dia seguinte esquenta. Meu Deus do céu, eu quero que esfria. Ai, meu Deus do céu, está muito seco, eu quero que chova. Aí chove, ah, meu Deus, eu quero que pare. Gente, não dá, Deus já tinha pedido a conta. Né? E a equipe, como ele não pede a conta porque ele é Deus, os espíritos que cuidam disso teriam desistido. Nós estaríamos pedindo, já tínhamos desistido. Eu falar, não, senhor, eu não dou conta de cuidar disso. Porque esse povo é muito instável. Tudo eles pedem e nunca estão satisfeitos. Então vamos aproveitar, porque nós estamos encarnados. Quando a gente estiver desencarnado, não tem essa questão, porque o espírito não passa por isso, né? Não toma chuva, não molha, não passa calor, a gente passa. Então vamos passar com tranquilidade, sem gastar a energia de rezar e pedir para obter mudança climática, tá? Isso não acontece. Porque a gente devia ter um departamento, pedidos para mudança climática. Não tem. Uma outra coisa que ele fala, muitas vezes, como é que a prece se concretiza a ajuda? Ele cita um exemplo aqui num comentário de Kardec. Você faz uma prece, está no lugar deserto, você está com dificuldade, você faz uma prece. Não é que o problema se resolve, mas você recebe uma inspiração para ir por um caminho onde você vai encontrar uma situação mais confortável para você. É isso que acontece. Então, muitas vezes, não é a resolução do problema, mas é você ter forças, encontrar alternativas, alguém. Aí eu estou rezando muito para que você venha em casa falar comigo, porque você é um cara que vai me ajudar para resolver um problema. Eu rezo, ele não vem, vem ela. Ela vem me dar uma série de sugestões, depois que ela vai embora, fala assim, ai, tá vendo, eu rezei tanto, ele não veio. Mas Deus mandou outra pessoa. Ela me deu outras sugestões, só que eu não tive ouvidos de ouvir e olhos de ver. Eu não percebi que ela estava me ajudando. Veio por intermédio dessa ajuda, que não veio por ele, porque ele estava ocupado, não podia. E ela veio. E a gente não percebe. E a gente, como criança mimada, fica, não, porque eu quero ele que faça isso para mim. Não, eu não pedi. Não veio ajuda. De que lado veio, como veio, não importa. E a gente quer sempre um jeito. Fala sobre a prece pelos espíritos. Tem até uma questão 666 do Livro dos Espíritos, que fala sobre isso. Quando a gente pede, no meio espírita a gente aprende que a gente faz a oração para Deus. É indicado que a gente peça para Deus, que é quem tudo pode. Mas eu posso pedir para os bons espíritos? Posso, claro. É indicado pedir para Deus, mas eu posso pedir para os bons? Posso. A questão 666 fala sobre isso. Você pode. É que os bons espíritos vão nos ajudar naquilo que for importante, útil para nós, para o nosso aprendizado, de acordo com as leis de Deus. Então, nada acontece que não seja de acordo com a vontade de Deus. Então, se eu peço para algum espírito, um bom espírito, ele vai me ajudar de acordo com os desígnios de Deus. O que a gente deve tomar cuidado é não pedir para todo mundo que desencarnou. De repente, vamos supor que eu desencarno amanhã. Não estou planejando isso, tá? Eu pretendo ficar um pouco mais encarnado.
Mas vamos imaginar que eu venha desencarnar. Aí vem uma boa, o Francisco diz, ele é tão bonzinho, ele falava tão bonitinho, porque falar que é fácil, aqui até que eu falo bonitinho, né? Não falo muita besteira. Mas vai ver comigo no dia a dia como é que eu sou, se eu sou tão bonzinho assim. Aí eu desencarno e aí você faz prece. Toda noite pede, Francisco me ajuda. Mas não é o Francisco de Assis, é esse Francisco. Porque o Francisco de Assis é outro departamento. Para ele vocês podem continuar pedindo. Aí pede para mim. E aí alguém vai chegar e falar assim, olha, não pede para esse cara, porque ele até não falava muito errado, entendeu? Até não falava muita bobagem. Mas ele não está com essa bola toda aí. Então, a gente não é porque desencarnou, virou espírito de luz. Nasce asa instantaneamente, eu viro um anjo. Não, não é assim. A gente continua igual. Então, se tem alguém que a gente gostava muito, que você respeita, que você considera, aí não estou falando mais de mim, estou falando de outras pessoas que são mais respeitáveis mesmo, é bom a gente não pedir muito. Não que ele não possa nos ajudar. Pode, mas muitas vezes esse espírito está com uma outra atividade, está em outra função, está cuidando de outra coisa, está num processo de aprendizagem dele também. E o pai da gente, a mãe, uma tia muito querida, então não é legal, porque muitas vezes você fica pedindo e você cria uma ligação mental com um espírito que ele não está em condições de ajudar, ele vai criar uma ansiedade. Então é interessante pedir para os bons espíritos, no geral, para algum espírito muito especial que a gente sabe que tem uma elevação muito grande, ou pedir para Deus e para Jesus. Não para as pessoas especificamente que a gente conheceu e que desencarnaram, porque muitas vezes eles não estão em condições de nos ajudar. Eles estão também aprendendo muita coisa. Uma coisa legal para a gente pensar. E com relação ao modelo de prece, para a gente concluir, que ele fala sobre preces inteligíveis. É uma coisa interessante, porque muitas vezes você está numa situação que alguém pede para você fazer uma prece. Vamos imaginar que desencarna uma pessoa conhecida, e você vai lá. E aí alguém sabe que você é espírita, você vai no centro, e não tem ninguém para fazer uma prece. Aí você pode fazer uma prece para a gente? Aí o que você vai fazer? Não. Como é que você nega uma prece? É que nem negar um pão, um copo d'água para uma pessoa com sede e um pão para quem está com fome. A pessoa pede, você vai e faz. Mas eu não sei fazer, então segue o teu coração. A prece tem que ser simples, tem que vir daqui. Claro, se eu estou fazendo uma prece em público, eu tenho que tomar um pouco de cuidado naquilo que eu estou falando para não confundir as pessoas. Então, se eu estou com dificuldade, eu estou preocupado, faça uma prece simples. No mais simples possível, que saia daqui, porque a gente não tem como errar. Prece que vem do coração, você não erra. Comece a elaborar muito, resolvo fazer a prece de Cáritas, que é enorme. E se você esquece no meio do caminho? Então, não arrisca, faz uma coisa simples. A prece é aquela história da parábola do fariseu e do publicano. O fariseu fazia uma prece toda rebuscada, e o publicano fez uma prece simples. A prece do publicano Jesus usa como exemplo de prece. É uma prece que vem do coração, onde você reconhece suas falhas e se coloca aberto para receber o amparo de Deus e as possibilidades de aprendizagem. Então vamos fazer isso. Leiam o capítulo 27, é um capítulo muito interessante. Complementem com o livro dos Espíritos, a Lei de Adoração, que é bem legal, que a gente vai ter umas dicas muito interessantes de como se colocar em relação à prece e entender mais esse mecanismo, que tem uma força tão grande e a gente às vezes não sabe aproveitar, né? Que Jesus nos abençoe agora e sempre. E vamos manter o nosso pensamento ligado, unidos, em sintonia com a espiritualidade superior, para recebermos a presença amiga do nosso companheiro do plano espiritual, que trará a sua mensagem, que venha contribuir para o nosso conhecimento. Que Jesus te abençoe, amigo, agora e sempre. Olá, amigos. Uma boa noite para todos vocês. Hoje me sinto muito feliz por ter me dado esse plano espiritual que aqui me acompanha, esses espíritos que aqui me acompanham, a oportunidade
de relatar um pouco da minha história. Nasci numa família espírita, frequentei as escolinhas para as crianças, os jovens, assisti o Evangelho, até cheguei a fazer os cursos que eram oferecidos para os adultos. Posso dizer então que conheci a doutrina espírita, mas como desencarnei ainda jovem, foi aqui, com os conhecimentos que eu havia adquirido, percebi que não havia entendido. Eu os conhecia, sabia até algumas coisas de cor, mas não havia praticado certo. Então comecei novamente, com a ajuda desses meus amigos, a estudar, a ir a cursos e palestras. E aí fui me dando conta de muita coisa que havia ouvido e estudado. Quando falamos da prece, estamos pensando sempre em nos dirigir ao plano espiritual superior a nós em conhecimento, em bondade, em amor, a Deus nosso Pai, a Jesus, e ao nosso guardião que nos acompanha quando encarnados. Mas aí então veio uma ideia bastante interessante que me fez desmembrar melhor o sentido e o caminho, esse instrumento maravilhoso que Deus nos dá de nos conectar com o plano espiritual para que possamos obter força e fazer a nossa caminhada quando encarnados. Quando estudamos o Espiritismo, aprendemos que o Espiritismo nos oferece, nos dá subsídio através da ciência, da filosofia, dessa conexão com o mundo espiritual, a comunicação, de que a nossa fé não será imposta, e sim racional, pensada, refletida. Não acreditamos em Deus por acreditar simplesmente, principalmente quando estamos nas situações difíceis. Deus me ajude, Deus me socorra, Deus me ampare. E parece até que Deus só existe nesse momento de fragilidade. Mas, se somos racionais, temos que entender que, apesar de encarnados, a nossa essência, o espírito, a essência espiritual, é o mais importante. E é dela que nós vamos cuidar. É dela que nós temos que nos cercar das energias dos bons espíritos que nos cercam, tanto encarnados como desencarnados. Então, quando pedimos, através da prece, temos que usar o conceito da fé raciocinada, mas em equilíbrio com os nossos corações, onde sentimos, onde as emoções despontam, e entender que estamos evoluindo.
E hoje, para mim, fica bem mais claro que quando pedimos racionalmente, vamos obter. Mas o que obteremos, talvez nem percebamos, talvez não entendemos. Porque o Mestre, Jesus, já nos disse que se nos afastássemos das leis de Deus, a qual Ele veio nos rememorar, com certeza sofreríamos. Então, pedir e obter vai muito além. Devemos ser sinceros ao pedir. Pedir, refletindo e sentindo a nossa real necessidade. E persistindo com essa fé, observar melhor o retorno que temos. Lei de causa e efeito. Uma lei universal que nunca será quebrada. E tantas outras leis naturais, como aqui foi citado, estão no nosso caminho e vão influenciar o resultado daquilo que esperamos. A prece é um momento íntimo, de alívio, de proximidade com o que há de mais perfeito, mais amoroso, mais fiel. Deus, Jesus. Me lembro, muitas vezes, de ter ouvido do nosso amigo palestrante que, na dúvida, se não sabemos se aquele espírito que estamos pensando em pedir está em condições ou não, pedimos a Jesus e a Deus, porque eles estarão sempre disponíveis. Aqui, no plano espiritual, nós também fazemos prece. Nos dirigimos a esses mesmos espíritos amigos, que têm todo esse amor imenso para com todos, a Deus e a Jesus. E principalmente, olhamos aquela prece, ouvimos, sentimos, experienciamos até os sentimentos que vêm com ela. Mas sabemos que o obter daquilo que foi pedido não depende de nós. Porque temos livre-arbítrio, plantamos e temos que colher o certo para nosso aprendizado, porque aprendizes eternos seremos. Mesmo pouco tempo que fiquei encarnado, tive essa grande oportunidade de conhecer essa doutrina consoladora. Consoladora porque ela nos dá a resposta que precisamos, às vezes não no momento que queremos, mas a resposta que vai nos ajudar a entender as nossas alegrias, porque temos bastante momentos felizes, e os nossos sofrimentos, com os quais devemos trabalhar. Hoje, aqui no plano espiritual, percebo a humanidade de um modo muito diferente.
E fico feliz em ter em meu coração mais fraterno, mais amplo de amor, julgando menos e aberto a ouvir todas as preces que são endereçadas e que vamos aprender também com o outro, nos amando, mas nunca nos esquecemos que devemos amar ao próximo como nos amamos e nos entendemos. Muito obrigada a essa Casa Espírita por essa oportunidade e pela oportunidade de rever amigos tão queridos de quando aí estive encarnado. Que Deus os abençoe, os acalente, os ampare e rezem sim, rezem bastante. Façam bastante prece, porque os amigos espirituais aqui gostam de ser lembrados, querem ser úteis. E Deus, o Pai, fica muito alegre quando pode se aproximar de todos os seus filhos. Uma boa noite e fiquem em paz.